Você está seguro em Cristo. Em Cristo, a sua vida, ela tem a total segurança. Nada, nem ninguém pode roubar de você aquilo que Cristo te deu, aquilo que Cristo prometeu, aquilo que Cristo está dando para você em forma de graça, de uma maneira gratuita. Então não existe nada que você possa pensar. Você pode pensar em tudo neste mundo. Qualquer coisa que possa pensar você, que pode te afastar de Cristo. Mas nenhuma dessas coisas que você pensa ou pode pensar, pode te separar de Jesus. Então, Deus, Ele pagou um alto preço por você. Deus, Ele pagou por você um preço que ninguém jamais poderia pagar, você sabe disso. Que é o preço de cruz, que era o pior sacrifício daquela época, era a pior forma de morte da época de Jesus, era a cruz, e Ele pagou aquele preço por mim e por você. E se este Deus pagou este preço de cruz por mim e por você, isso significa que nada mais é capaz de nos separar daquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. Então, para Deus, nós somos importantes. Para Deus, nós somos valorosos. Para Deus, nós temos um valor incalculável. Você pode calcular o valor da prata, você pode calcular o valor do ouro, você pode calcular o valor do diamante, você pode calcular o valor de qualquer coisa que tenha um grande valor. Mas nada vai ser tão grandioso quanto o valor que Deus dá para a minha vida e também para a sua vida. Nós somos importantes. Mas muitas vezes, mesmo talvez sabendo disso, nós nos sentimos maus durante a nossa vida aqui. Muitas vezes e muitos dias da nossa vida, nós sentimos apertos no coração. Nós sentimos que a alma, ela grita dentro de nós. Nós temos problemas que nos rodeiam, nos cercam, e às vezes nos atingem em cheio na nossa vida, e nos colocam para baixo, mesmo sabendo que nada nos separa do amor de Cristo. Muitas vezes, os problemas que nos cercam parecem tentar nos separar daquele que nos chamou, daquele que nos salvou. Então você já se sentiu assim na sua vida? Em algum momento da sua vida? Sentiu que era uma pessoa talvez desprezível? Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida que você estava longe de Deus? Quantas vezes eu imagino que você já se sentiu assim? Você está na igreja, você sabe que Cristo te ama, você sabe que você tem segurança em Cristo, mas parece que os problemas ou o tempo faz você pensar e parecer que você está distante de Cristo. Você acorda e parece que não está ali Cristo. Você caminha, canta, ora e parece que não tem aquele sentimento que Cristo está ali. É sobre isso que Romanos capítulo 8, no verso 35, ele diz que é o texto dessa tarde. Eu queria que vocês acompanhassem comigo no telão. Diz o texto: o que nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Romanos capítulo 8, verso 35. O que pode nos separar de Cristo? Paulo pergunta. E é claro, essa pergunta é uma pergunta que já tem uma resposta, e logo Paulo responde, dizendo que nada pode nos separar de Cristo. Por isso hoje, aqui nessa tarde, eu quero trazer aqui para a nossa vida, para os irmãos, algumas coisas que podem nos levar a pensar que pode nos separar de Cristo, mas que na verdade não nos separam. Então, você está seguro em Cristo? Então, em primeiro lugar, nenhuma perturbação pode te separar de Cristo. Perturbações das mais diversas, nenhuma delas pode te separar de Cristo. Ou seja, nenhuma aflição que chega à tua alma, nenhum problema que chega para a tua alma,
nenhuma angústia que chega na sua alma, nenhuma situação difícil internamente, nós estamos falando agora neste momento de coisas internas, nenhuma perturbação que assombra você, nada que possa fazer você tirar o sono, nada que você deite e fique pensando, nada que deixa você triste, nada que deixa a tua alma angustiada, nada que deixa a tua alma para baixo, nenhuma perturbação, por favor, preste atenção nisso, nenhuma perturbação pode te afastar de Cristo. E quantas pessoas andam perturbadas? Pessoas que têm perturbação durante o sono, durante o dia, pessoas que não têm paz na mente, e tem até uma síndrome para isso hoje em dia já, que é a síndrome do pensamento acelerado, perturbações. Pessoas que são perturbadas pelo mal, pelo inimigo, pelo diabo. Nós conhecemos histórias assim, eu mesmo conheço uma história de uma mulher que não conseguia orar. Ela não conseguia dobrar o joelho para orar, por quê? Porque ela se sentia enforcada por Satanás quando ia orar. Perturbações. O texto diz isso em Romanos capítulo 8, no verso 35, que é o texto dessa tarde. O Paulo, ele diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que já tem uma resposta. Ele diz: serão aflições? E essa é a pergunta que eu faço para você nessa tarde. Será que a aflição, será que a angústia, será que a perturbação na sua alma pode te afastar de Cristo? Será? É claro que não. Nenhuma aflição pode separar você de Cristo, nenhuma perturbação. Então a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: quais perturbações têm rodado sua mente? Quais angústias têm chego ao seu coração? O que tem feito você não dormir? Que você talvez deita e pensa, aquilo te perturba e você não consegue dormir. Quais angústias têm chegado à sua alma? Eu quero dizer para você que nessa tarde, que tudo isso que pode estar te perturbando, isso não pode te afastar de Deus. Isso não pode afastar você do amor de Cristo que foi derramado por você na cruz do Calvário. Nenhuma perturbação pode afastar você do sangue de Cristo que foi derramado para você, um sublime sangue que não tem preço, não pode te afastar dele. Então você não pode parar de vir à igreja quando está angustiado. Muita gente para de vir à igreja porque estou me sentindo mal. O que eu vou fazer na igreja? Estou longe de Cristo, a angústia me cercou. E as pessoas param de vir à igreja. Não faça isso. Mesmo angustiado, venha para a casa de Deus. Outras param de ter uma vida de oração. Não oram. Por quê? Porque a angústia é tão grande, a aflição é tão grande, a perturbação na alma é tão grande, que não tem força para orar. Não tem força para dobrar o joelho. Não tem força para buscar a Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já. De estar tão perturbado, angustiado com alguma coisa, que parece que nem a oração resolve. Mas olha bem, parece, mas não é verdade. Porque nada nos separa de Cristo. Então toda vez que você achar que a sua vida está longe de Deus, por causa de alguma perturbação, você não deve parar. É nesse momento que você deve continuar. É quando você se sente perturbado que você fala: não, agora eu vou adiante. Por quê? Porque Cristo precisa me libertar. E muitas vezes, eu mesmo imaginava que eu estava longe de Deus. E muitas vezes, por achar que estava longe de Deus, por causa de alguma preocupação, eu deixava de fazer as coisas que Deus havia mandado. Não faça isso também. Saiba que nada te afasta de Cristo. Uma outra coisa que nós podemos fazer, quando nós estamos angustiados, é analisar o motivo da nossa angústia.
Porque muitas vezes o motivo da nossa perturbação é alguma coisa que aconteceu exteriormente, mas outras vezes é por causa de nossos próprios erros. Outras vezes é por causa das nossas próprias escolhas. Outras vezes é por causa dos nossos próprios pecados. Então, toda vez que você estiver perturbado, perturbada, angustiado, angustiada, reflita assim: o que eu fiz de errado? Que escolha eu estou tomando na minha vida que está me levando para a angústia? Porque você pode ter certeza absoluta na sua vida. A escolha errada, o pecado, o caminho errado, só tem um caminho, todos eles só levam para uma direção. Sabe qual é a direção? Perturbação total da vida. Perturbação total. E aí as pessoas perdem o rumo, perdem o caminho de Cristo, perdem a comunhão com Cristo. Por quê? Por causa da perturbação. Mas mesmo assim, ainda o amor de Cristo está disponível. Então acredite nisso. Fale para Deus: Deus, o que está perturbando a minha alma é isso. Deus, o que está causando aflição na minha alma é aquilo, é tal situação, ou é esse erro, esse caminho que eu estou tomando. E o que você faz? Você abandona o erro, você abandona o pecado, você abandona o caminho mau e se entrega para Deus. Por quê? Porque você sabe que nenhuma perturbação é capaz de tirar você do amor, da direção do amor de Cristo. Em segundo lugar, você está seguro em Cristo. Por quê? Porque nem desastres podem te separar dele. Desastres não podem separar você de Cristo. E o que é um desastre? Um desastre é um acontecimento que nós não esperamos. É algo que acontece repentinamente. É uma situação, talvez uma doença que você não esperava, e aquela doença apareceu. É talvez uma tragédia no trânsito, um acidente. Às vezes é um gasto a mais que você achou que não iria ter, você não estava programando. Às vezes o desastre é uma tempestade que veio sobre a cidade, veio forte, e bateu lá na tua casa, e talvez estelhou a tua casa. Uma tempestade que talvez matou pessoas. Talvez é um fogo que se alastrou em uma empresa ou em uma casa. Às vezes é uma enchente. Às vezes é um filho que morre da forma não natural, que você sempre espera que morra primeiro o pai, a mãe, depois os filhos. Mas de repente inverte isso, é um desastre. Às vezes é um pai e uma mãe que se foi cedo. Muitas tragédias podem nos acontecer. Muitas tragédias podem nos cercar. E como o pastor Jacó Júnior falou aqui no meio do culto, o mal vem sobre o justo e também sobre o injusto. E nós estamos sim suscetíveis a tragédias na nossa vida. Pode nos cercar, pode acontecer. Porém, a verdade é que nenhuma tragédia que pode acontecer na sua vida, ou nenhuma tragédia que já aconteceu na sua vida, essa tragédia, ela não pode separar daquilo que Cristo te deu. Veja só Romanos 8, capítulo 8, verso 35. Paulo diz: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, que são as perturbações? Não. E aí ele continua: ou calamidades. Será que são as calamidades? Ou em outras palavras, será que são os desastres? Diante dessa verdade, sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos saber que no meio da tragédia, nós devemos nos esforçar para pensar que Deus ainda está do nosso lado e que aquela tragédia não é o fim. E eu quero usar bem essa palavra, esforço, porque na tragédia a gente tem que se esforçar para pensar, como diz a Bíblia, levando os nossos pensamentos cativos diante de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que nessa tarde, essa palavra é para você e para mim também.
nós devemos nos esforçar quando as tragédias acontecerem na nossa vida, quando as calamidades chegarem sobre a nossa vida, quando você perder alguém que você não esperava, quando acontecer algo muito ruim na sua vida, por favor, se esforce para pensar que aquilo não é o fim e que Deus ainda tem o controle da sua vida. Nós temos que nos esforçar para pensar que a tragédia, ela não tem o ponto final. Sabe por quê? Porque se nós pensarmos e nos darmos a tragédia, além de levar outras pessoas que eram queridos nós, ela acaba nos levando em vida. E a Bíblia diz o contrário disso. A Bíblia diz que nós fomos chamados por Deus para reinar em vida com Cristo. E quando uma tragédia nos acontece e leva uma pessoa perto de nós, ou leva uma conquista nossa, e a gente se dá àquela tragédia, e se amarra àquela tragédia, a tragédia leva a nossa vida embora, ainda em vida. E a pessoa passa a viver como nos filmes de zumbis. Vivo, mas morto. Então, por favor, no nome de Jesus, não é fácil essa palavra. Não é fácil a gente viver isso. Não é fácil você se esforçar no meio da tragédia. Não é fácil você se esforçar no meio da calamidade, quando algo muito ruim aconteceu sobre a sua vida. Não é fácil você se esforçar para pensar que aquilo não é o ponto final, e se esforçar para pensar que Deus tem muito mais para a sua vida. Não é fácil você pensar que tudo coopera para o seu bem no meio da desgraça, mas a palavra de Deus nos ensina que mesmo não sendo fácil, nós temos que crer. Por quê? Porque Ele nos deixou o exemplo. Não foi fácil para Jesus. Foi uma tragédia. Uma calamidade para o universo e não só para o mundo. Por que uma tragédia para o universo? Porque quem estava morrendo na cruz não era um senhorzinho, uma senhorinha queridinha, não era um rapazinho ou uma mocinha bonitinha. Quem estava morrendo na cruz não era uma pessoa justa somente. Quem estava morrendo na cruz era o Senhor, o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. A maior tragédia que já aconteceu na face do universo. E Ele nos deixou o exemplo. Então, meu irmão e minha irmã, por favor, se uma tragédia aconteceu na sua vida, ou se está acontecendo neste momento, você está passando por isso, por favor, se esforce nessa tarde. Se esforce, eu sei que não é fácil, mas se esforce para acreditar e saber e confiar que o teu Deus e que nas mãos de Deus você ainda está seguro. Em terceiro lugar, você é seguro em Cristo, por quê? Porque nem pessoas ruins podem te afastar de Cristo. É uma verdade. Pessoas ruins existem. E quem são essas pessoas ruins? São pessoas maldosas. Pessoas que praticam uma ação para ver a maldade de fato. Não é simplesmente assim, uma pessoa pecadora. Porque todos nós somos pecadores. Eu e você pecamos. Nós deixamos o pecado para trás porque Cristo nos lava, mas ainda erramos. Mas Cristo nos lava. Mas não é simplesmente isso. Uma pessoa má é uma pessoa que tem prazer na maldade. É uma pessoa que pratica o mal porque gosta do mal. Existem pessoas assim, infelizmente. Mas a Bíblia, ela está nos dizendo que nenhuma pessoa má pode afastar você de Cristo. Veja só o que diz o texto em Romanos 8, verso 35 mesmo. O Paulo está dizendo: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Que são as angústias, as perturbações? Não. Ou calamidades, os desastres? Também não.
Agora ele fala, perseguições. E o que é perseguição? É uma pessoa muito ruim, que quer destruir você. É o perigo que pessoas estão armando contra você? Ou ameaças de morte? Pessoas que estão ameaçando a sua vida. Nada disso pode separar. Então o que a gente deve fazer diante de pessoas ruins que fazem o mal para nós? Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos ter a convicção de que toda maldade praticada contra nós, ela é vista por Deus. Então toda vez que alguém fizer um mal para você, toda vez que uma maldade acontecer contra você, tenha a convicção que se ninguém está mais vendo, Deus ainda vê. Deus ainda vê. E a Bíblia, ela diz que Deus, ele retribui o mal. O mal tem consequência. Então você tem que ter a convicção de que Deus vai julgar o mal que as pessoas fazem contra você. Você tem que ter a convicção que Deus não deixa nada passar em branco. E sabe o que isso significa mais? É que quando fazerem o mal para você, você não deve retribuir o mal. E essa é mais uma palavra muito difícil. Você não pode retribuir o mal. Você não pode se vingar com o mal. Você não pode dar o troco com mais um mal. Quando alguém te fizer um mal, você tem que ter a convicção no seu coração que Deus é quem retribui o mal. É Deus quem julga o mal e não é você. É difícil isso. Estevão, ele fez isso. Você lembra o que aconteceu com Estevão? Ele estava sendo apedrejado por pessoas más, por pessoas maldosas. E sabe o que Estevão, ele disse? Enquanto estava ajoelhado e sendo apedrejado, já quase a ponto de ser morto, ele disse assim: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se é difícil você não retribuir o mal, se é difícil você deixar a retribuição do mal nas mãos de Deus, é mais difícil ainda você orar como Estevão orou. Senhor, eu não quero que o Senhor retribua o mal. Senhor, eu não vou deixar o mal nas tuas mãos. Senhor, sabe o que eu vou pedir para ti? Perdoa o mal que eles estão fazendo contra mim. É difícil, não é, irmãos? É difícil. Não podemos ser mentirosos aqui nessa tarde e dizer que isso é fácil. É difícil. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina que nenhuma maldade humana vai nos separar dele. Por isso você tem que descansar, sabe no quê? Na verdade que você sabe sobre si mesmo. Dentro de você, se você crê em Cristo, se você é um irmão em Cristo, se você é filho ou filha de Deus, você sabe que dentro de você flui o amor de Deus. E é isso que nenhuma pessoa má pode matar em você. As pessoas podem te perseguirem, podem te prenderem, arrancar os seus membros, podem te prenderem injustamente, podem matar você, mas jamais poderão matar o rio que flui dentro de você. Sabe por que elas não podem matar? Porque esse rio flui do nada dentro da alma. Não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. Diz a palavra que é como um vento, você não sabe de onde vem, para onde vai. Flui dentro de você. Acontece dentro de você. Um milagre dentro de você. Paz vem dentro de você. Amor brota dentro de você. O Espírito Santo nasce em você. Do nada. E é por isso que nenhuma maldade pode matar a sua vida com Deus. Porque eles não sabem de onde vem. Só sabem que está aqui dentro. E por fim, para terminar a nossa palavra, você está seguro em Cristo. Porque em quarto lugar, nenhuma penúrias, nem penúrias, podem te separar de Cristo. E o que é uma penúria? É uma miséria. Miséria, fome, falta de coisas.
é uma escassez. Sabe, irmão, que penúrias não podem te afastar de Cristo. Falta de dinheiro não pode te afastar de Cristo. Talvez nesse final de ano que talvez você não tenha tantos recursos, isso não pode te afastar de Cristo. Talvez você não consegue dar para o seu filho, para a sua filha ou para o seu neto aquilo que você deseja dar, porque não tem recurso, mas isso não pode te afastar de Cristo. Por quê? Porque o amor dele vai além disso. Para terminar, olha só o que diz o texto, Romanos 8,35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições. Agora ele entra nas penúrias. Fome ou miséria? Nenhuma dessas coisas, irmãos. Nenhuma. Então, quando nós estamos com escassez, qual é a nossa tentação? A nossa tentação é ficar estressado. Ai, está faltando isso. Ai, está faltando aquilo. O que eu vou fazer? O estresse bate a porta. A palavra que eu quero deixar aqui para você nessa noite é que quando faltar para você, quando você tiver escassez na sua vida, quando você estiver enfrentando misérias, penúrias sobre a sua vida, lembra de uma coisa: o Deus que te sustentou lá atrás é o Deus que vai te sustentar agora. E se você está vivo, passando fome, mas vivo, comendo migalhinhas, mas vivo, isso já é sinal que Deus está te sustentando. Então nenhuma penúria pode te afastar do amor de Cristo, porque Cristo alimenta mais do que o nosso corpo, alimenta a nossa alma. E para concluir, eu quero ler Romanos 8,39, que é um pouquinho para baixo desse texto que nós estamos lendo. Ele diz assim: nada em toda a criação, nada em toda a criação, preste atenção, jamais poderá nos separar do amor de Deus. Que amor é esse? Revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu creio no nome de Jesus, que o Senhor vai fazer na nossa vida se concretizar a confiança no Senhor, que o Senhor é muito mais, que nada pode nos separar do teu amor, no nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.